o vídeo em que um homem aparece, né, no meio de uma rua aqui em Caruaru, agredindo uma criança. Ele segue repercutindo, né, terminou viralizando no fim de semana, muitas discussões sobre esse assunto, né, principalmente nas redes sociais. É uma cena que, né, enfim, muito triste e lamentável. Pois é, Renata, e agora a gente vai saber quais são as atualizações, né, se a polícia já identificou esse indivíduo, qual é o grau de parentesco dele com essa criança e, sobretudo, entender quais são as consequências, para além da questão física, né, as consequências psicológicas para uma criança que é tratada dessa maneira. Patriota Júnior tem pra gente as informações. Patriota, bom dia para você. Temos a atualização desse caso, a polícia identificou o homem. Oi, Vitor, bom dia para você, Renata, muito bom dia a todos que acompanham o Manhã Cidade. Sim, a polícia identificou esse homem que aparece agredindo essa criança nesse vídeo que está repercutindo bastante, né, nas redes sociais. Esse caso teria acontecido no Xique-Xique, aqui em Caruaru. Ele é pai do menino, ele tem 63 anos. A Polícia Civil informou que já deu início a essas investigações também. Quem vai trazer mais detalhes, nós vamos ouvir uma fala agora do delegado Alberes Cristiane Costa, da 2ª Delegacia de Polícia Civil aqui de Caruaru, que está à frente dessas investigações a respeito desse caso. Vamos acompanhar. Patriota, a gente está com um problema nessa resposta nessas informações do delegado. Eu queria que você desse sequência à nossa entrada e daqui que o vídeo estiver pronto, né, assim que o vídeo estiver pronto, a gente traz essa informação do Dr. Alberes Costa, Patriota. Combinado, Renata. A gente segue nesse assunto porque, para além das consequências físicas, né, de uma agressão como aquela, tem, claro, as consequências emocionais, psicológicas, que um menor leva aí para o resto da vida, e isso acaba repercutindo na vida adulta e em toda a sociedade. Eu estou aqui com Gláucia Brígido, que é psicóloga infantil, analista do comportamento. Gláucia, bom dia, bem-vinda à Cidade FM. O comportamento da criança, você me falava por si só no vídeo, já revela, né, já dá algumas pistas, né? O que é que você já nota de imediato? Bom dia, bem-vinda. Bom dia para todos, mais uma vez aqui com vocês. Assim, é lamentável a gente participar dessas cenas, né? Assim, você viu que foi numa via pública. Imagine isso dentro de casa, imagine o dia a dia e, assim, é um agravante na vida da criança. Isso psicologicamente vai afetar com certeza a vida dessa criança, né? Porque o pai é uma referência, a criança ela se espelha no essa violência. Como é que essa criança vai reagir na fase adulta? Porque ela cresce. Ela vai crescer e, se não for tratada, esse trauma vai acompanhar ela para o resto da vida. É uma criança que, diante ao não, é uma criança que, diante de algumas situações, se ela vai reagir. Vamos refazer a conexão aqui com o Patriota Júnior. Deixa eu dar uma ligada para ele aqui, para a gente terminar essa entrevista, né? Vai, Patriota. Social, né? Como isso pode influenciar a fase adulta dessa criança? Influenciando a questão do comportamento dele. Porque ele vai reproduzir esse comportamento futuramente. Né? É uma criança que precisa de tratamento, é uma família que precisa de tratamento, porque eu sempre falo que a dinâmica da família, ela repercute muito na vida da criança. Porque essa criança, ela cresce. Ali você viu quando a criança cai, quando ele joga a criança na pista, você vê que ele bate o pé. Quando ele bate o pé, é autorizando aquela criança, é aquele comando, levante. Levante, aquele comando, levante. Levante, ele não dá nem chance da criança sentir dor, né? Então você vê aí o quanto essa criança, ela está afetada psicologicamente. Como deve ser o acolhimento, né? O acompanhamento para uma criança que sofre esse tipo de violência? Olha, essa criança, ela precisa ter o acolhimento primeiramente da família, né?
e segundo, de um profissional, um psicólogo, principalmente na área infantil. Porque esse psicólogo da área infantil, ele trabalha exatamente esses pontos que a criança precisa, né? Então, assim, é importantíssimo esse acolhimento, acolher essa criança, falar sobre os assuntos também com a família, porque quem trabalha com a criança trabalha diretamente com a família, porque a família vai ser um sintoma, não, a criança vai ser um sintoma daquela família. É essa a preocupação, né? As cenas que a gente viu ali foi muito forte, né? Foram cenas assim realmente muito fortes, principalmente quem é mãe. Naturalmente, uma criança que sofre agressões, ela dá sinais, né? É importante que quem está no entorno, na escola, por exemplo, observe, né? Veja isso, porque pode ser uma ajuda muito grande, né? Importante isso que você falou, porque muitas vezes a criança, quando sofre esses tipos de agressão, ela vai repercutir na vida social dela, com os colegas, na escola, com os professores, que é o que a gente recebe muito, sabe, Patriota? Crianças agressivas, crianças que têm um comportamento inadequado, aí chegam as queixas. Quando a gente vai fazer uma investigação, aí está dentro da família, né? A dinâmica da família precisa ser organizada para que essa criança se organize também. Glaucia, se a sociedade ainda condena a violência contra adultos, né? Porque ainda tem gente que é algo cultural, normaliza, né? O uso da força física contra crianças, porque educar sem violência é possível, né? Com certeza. A gente sabe que a criança ela vai reproduzir. Se você tem um afeto, se você tem amor por aquela criança, se muitas vezes a criança tem um comportamento, muitas vezes, que você ali não está conseguindo mediar, procure ajuda. Mas não vá com a sua força, com a sua violência para aquela criança, porque um dia essa criança ela vai crescer, como eu falei. E aí, essa criança está crescendo com traumas. Isso que aconteceu na cabecinha dele vai gerar dentro dele uma revolta tão grande que na fase adulta, se ele não for tratado, aí sim a sociedade vai ter as consequências com essa criança. Perfeito, obrigado pelas informações. Glaucia Brígido, psicóloga infantil, conversando aqui com a gente, né, a respeito desse caso, né, dessa agressão contra essa criança que aconteceu aqui em Caruaru. E agora sim a gente vai ouvir uma fala do Dr. Alberes Cristiane Costa, delegado que está à frente dessas investigações. O pai já identificado, autor dessas agressões. A gente vai acompanhar agora a fala do delegado. Pois é, né? Foi um caso lamentável. São imagens impactantes, né? De um senhor que agride um filho, né? A gente não sabia que ele era o pai, mas depois ficamos sabendo que se trata de pai e filho. E isso aí gera uma revolta muito grande social, né? Então, ao tomarmos essa informação e iniciamos um inquérito policial, já tomamos por termo declarações de algumas pessoas que presenciaram tal fato, instauramos um inquérito e estamos aí na investigação, as diligências para localizar e fechar esse procedimento para que ele seja responsabilizado criminalmente. Pronto, está aí a fala do delegado, Dr. Alberes Cristiane Costa, e claro, a gente vai seguir acompanhando, Renata e Vitor, esse caso e qualquer novidade a gente traz por aqui. É com vocês. Obrigada, Patriota, pelas informações. A gente agradece também ao blog do Adielson Galvão, né, por ter cedido a entrevista com o Dr. Alberes Costa, né, delegado que está à frente das investigações. Muita gente, esse caso, claro, né, Vitor e ouvinte, tem repercutido bastante, causa revolta e muita gente cobrando a identidade, né, dessa criatura, né, que ainda não foi localizada pela polícia, terminou livrando o flagrante, mas a gente lembra que provavelmente não teremos essa identidade. Mas por quê, Renata? Para proteger a criança. Né? A partir do momento que a gente identifica o agressor, a gente identifica a criança que termina sendo apontada como aquela criança que sofreu a violência no meio da rua, e isso, né, deixa as consequências desse caso ainda maiores.
É o que prevê a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso que muitas vezes, quando se tem caso de abuso sexual, né, as pessoas, por que não falam não? Por que não mostram? Porque a vítima vai ser identificada e vai passar por mais um sofrimento. Mas a gente espera que essa pessoa seja punida, que não fique por isso mesmo, né? A gente imagina como é a vida dessas pessoas ao lado dessa criatura, né, que, repito, fez isso com um filho, né, a pessoa que ele espera cuidado, amor, educação, orientação, e está passando por esse tipo de situação. É muito triste. Cada vez que a gente assiste, cada vez que a gente fala sobre isso, cada vez que a gente observa cada detalhe, deixa tudo pior, né, Vitor? Renata, eu acho importante essa mensagem que você passa, não apenas porque traz um prejuízo, um novo prejuízo para a vítima, né, seria revitimizar a criança, mas é importante lembrar que nós devemos defender a justiça e não o justiçamento que leva à barbárie. Nós tivemos ontem um caso, noticiado aqui na Cidade FM, inclusive, de um indivíduo que agrediu, né, assassinou uma mulher, feriu uma outra, foi preso por feminicídio e uma comunidade no Amazonas vai até a delegacia, retira esse indivíduo lá de dentro, mata esse indivíduo e põe fogo no corpo dele no meio da rua. Isso não pode acontecer. Nós não podemos transformar a nossa revolta em instinto animalesco, selvagem, para com as próprias mãos tentar resolver. O indivíduo foi extremamente criminoso na prática dele, ele tem que responder por isso na forma da lei. Então, dar essa identidade também poderia fazer com que alguém decidisse ir lá resolver. Dá um tapa, deixa eu ver lá, ele vai resolver com alguém, com um adulto que ele fez com a criança. Não é assim. Ele tem que ser preso, responsabilizado e na justiça responder pelo que ele fez. E outra coisa, viu, Vitor? Morrer, para mim, é muito... Morreu, acabou. Nós não temos pena de morte. Nós não temos pena de morte. Acabou. O indivíduo tem que responder na justiça. Quem tem que pagar pelo que fez na tem justiça. Que responder na justiça pelo que ele fez. Então, que a polícia já tenha a identificação, que o inquérito possa avançar, que ele responda pelo que ele fez possa ser e encontrado, pague. né? E sobretudo, que ele não esteja mais próximo a essa criança, porque está claro que a influência dele traz um prejuízo gigantesco para a condição de saúde psicológica, física desse menor, né? 7 horas e 44 minutos.